Davi pranteou tanto Saul quanto Jonatas. Ele fez um pranto por Saul, quem havia tentado tirar a vida, ou a integridade, ou o coração do homem, certo? De um homem temente a Deus. E quando chega a Jonatas, ele faz aquela declaração, ele vai fazer uma declaração, de que Jonas lhe era mais importante. Porque alguém que protegeu a minha vida, eu vejo assim, eu só cheguei ao propósito de Deus porque uma aliança foi firmada para que isso acontecesse. Então, eu vejo esse texto com uma profundidade, né? De uma maneira que as pessoas que fazem uma leitura disso aqui relacionado à homossexualidade, é uma leitura enganosa, sabe? É uma leitura, eu vou dizer, míope, é alguém que olha e quer defender os seus próprios interesses. Mas esse texto é fantástico. Tem nesse texto também da história do programa, quando Davi disse que o amor que ele tinha por Jonatas era mais precioso que de muitas mulheres, ele chama também Jonatas de meu irmão. Então havia uma relação afetiva de irmão também. E é esse contexto que a gente precisa entender, que já havia o lado político-militar, como a gente mencionou, havia o lado da admiração, havia o lado daquele homem que reflete Deus, e por isso se entregou, se dava. Mas aqui, no contexto, ele chama Jonas de meu irmão. Então a coisa é muito clara de que há uma tentativa de torcer o significado do texto para apoiar uma verdade que a Bíblia não está trazendo. Muito bem. Uma das coisas que eu noto nesse esforço grande de achar base na Bíblia para isso, aliás, uma coisa muito instigante, né? Muito intrigante. Os homossexuais sentem falta de Deus e querem ser aceitos por Deus e querem adorar a Deus, e já que não conseguem fazer isso na igreja tradicional, criam as igrejas inclusivas, porque eles sentem falta dessa espiritualidade, é isso? Isso, sem necessidade. O Espírito Santo para de incomodá-los lá? Olha, eu vou ser muito firme no que eu falo. Eu digo que o Espírito Santo não age nesse meio. A única coisa que acontece são consciências, porque nós temos 5 tipos de consciência: consciência boa, consciência tranquila, consciência perversa e consciência sadia. Então, ali nesse ambiente tem diversos tipos de consciência, de acordo com o envolvimento de pecado e coisas desse tipo. Então, um indivíduo que ele tem uma consciência boa ou uma consciência sadia, ele vai se ver inquieto nessa busca por Deus. E eu vou te dizer uma coisa, porque eu conheço gente. Tem gente que foi para a igreja da Ana Holder, aqui em São Paulo, e ficou frequentando a igreja depois de 4, 5 meses, saiu e voltou lá para a igreja batista do Ibabe. Voltou para Ibabe. Porque falou o seguinte: Deus não está lá. Tudo que tem lá é um monte de gente que se reúne, quando termina o culto, quer sair para caçar, quer sair para sexo, isso e aquilo. Deus não pode estar lá. E o cara voltou. E o legal na Ibabe é que o Ed, ele tem uma postura de aceitar as pessoas e deixar as pessoas ele ficando ali e participando da vida da igreja, até que no momento algo vai acontecer. Mas eu conheço muitas pessoas que foram para essas igrejas inclusivas e que eles não se sentiram bem. O irmão disse que o Espírito não atua. Não atua. O Espírito Santo não pode operar aonde reina o pecado. Agora, pastor Lisânias, nós estamos chegando ao final do programa, temos pouco tempo. Tem um assunto muito delicado sobre essa questão que a gente precisa abordar. As pessoas da igreja, que na igreja há muito tempo e que têm tendências homoafetivas ou homossexuais. Como elas devem se comportar? Ela deve abrir o jogo para o pastor ou não? O senhor aborda isso no seu livro, aliás, é o ponto de partida do livro, né? Ela sai ou não sai do armário? E aí? Eu creio que aí que a nossa linguagem aqui ela vai sair do armário da igreja se ela encontrar na igreja um ambiente de acolhimento. Se ela encontra um ambiente, como nós falamos no início, de preconceito, ela nunca vai sair do armário. Ela vai começar a mudar de lugar para lugar. Mas, por outro lado, a coisa mais sadia que ela poderia fazer era chamar alguém, pedir a alguém: olha, eu tenho esses sentimentos, ou então estou nessa prática.
e eu não quero continuar. Ou Deus tem me incomodado com isso, ou estou me sentindo incomodado. Esse é o primeiro passo, que exige coragem, exige dependência de Deus, e é um risco que a pessoa corre, porque ela pode ser rejeitada. Mas se é uma igreja que acolhe, ela vai ter a liberdade, seja para conversar com o pastor, com alguém, uma liderança, alguém que ela confia, e a partir daí começar o processo de crescimento e transformação. Mas esse é o primeiro passo. Eu preciso abrir meu coração com alguém de confiança, alguém que reflete Jesus, alguém que é acolhedor, para eu começar um processo de mudança. Se alguém procurasse o senhor, lá na sua igreja, lá na Batismo Morumbi, alguém da própria igreja, né, e dissesse isso, talvez alguém até que já se casou, né? Que tipo de orientação o irmão daria? Essa pessoa precisa contar para os outros, não precisa? É uma pessoa casada. Ok. Tá? Eu creio que isso é o que nós fazemos na igreja. Primeiro nós queremos tentar entender o que ela quer dizer com aquilo. Como assim? Ela simplesmente tem sentimentos, ou ela está na prática, ou ela está fantasiando. Então depois que a gente consegue lidar com isso, então é um desafio. Você quer continuar um processo? Você quer continuar as conversas? Então eu afirmo para ela, é parte da nossa equipe pastoral. Primeiro, você é acolhida, você é bem-vinda. Nós não concordamos se você começar um estilo de vida que pratica o que você está sentindo. Claro, isso é pecado, e o pecado é claro na Bíblia. Mas aqui é o seu lugar, e aqui você vai ser acompanhado nesse processo de crescimento. Se é casada, eu diria que cada caso é um caso. Às vezes demora para o marido confessar. Ou às vezes ele nem chega a confessar, mas procura uma ajuda pessoal de modo que o seu casamento é preservado. Muitas vezes temos que convidar o cônjuge para uma conversa. É devastador, porque acontece o que o cônjuge termina pensando: eu não sou suficiente, eu não fui incapaz de mudá-lo. Mas, na realidade, o cônjuge não tem nada a ver com isso. É a situação da pessoa. Então a igreja tem que prover também esse tratamento, ajuda para o próprio cônjuge. E aí vai ser uma decisão do cônjuge também ficar ou não nesse casamento. É uma questão de... Eu creio que não tem uma receita. Cada caso é um caso, mas no cerne da sua pergunta, o primeiro passo é abra o coração. O segundo passo, corra o risco de deixar-se ser ajudado, que Deus vai atuar na sua vida. Pastor Neto, graças a Deus é um caso ou outro só muito raro nas igrejas de ter gente homossexual, não é não? Não, tem milhares. O que acontece é o seguinte, tem muitas pessoas que estão na homossexualidade, mas é velado para a igreja não sabe. Tem outros que estão na igreja, a família sabe, mas a família não fala nada porque a família tem medo de como vai ser isso. Ou mesmo vergonha. Agora né? é porque é o seguinte, né? Reconhecer um homossexual é fácil, mas ao mesmo tempo pode ser muito difícil. Eu, por exemplo, se eu estou na igreja, por exemplo, usar a igreja de pastor Zânia, se eu estou lá e tem alguém que ele não tem os trejeitos, mas ele é homossexual, eu vou olhar para ele e vou falar: aquele ali é. Aquele ali é. Mas a gente identifica por uma série de coisas. Então tem pessoas que não demonstram terem a questão da homossexualidade, são másculas, são firmes. Você não define ele como um homossexual, até assusta quando chega e fala, né? Então isso dificulta muito, mas existe um número muito grande, tá? Hoje nós temos uma geração de jovens aí dentro da nossa igreja com essa questão, mas esses jovens estão contaminados pelas teologias gays e tal, e esse pensamento, eles estão esperando um momento para sair da igreja, né? Tem outros que são casais que o cônjuge, né, sabe, mas eles estão dentro da igreja e sofrem, eles esperam uma saída. Então, tratar da questão da homossexualidade dentro da igreja, ela é uma questão muito delicada. Ela é muito delicada, mais delicada do que as drogas, né? Porque tem muita coisa velada que nós não sabemos ainda. E isso dificulta muito. Eu já fui na igreja aí para pregar e falar e dei uma pincelada na questão da homossexualidade. E uma pessoa veio me procurar, nós ficamos conversando 1h30 depois que terminou a igreja, até que ele desabou. Depois de 1h30 ele falou, né? Falei: agora eu vou precisar de mais 1h30 para conversar com ele. Você já tinha percebido? Eu já tinha percebido, né?
Então ele veio, eu queria que ele falasse logo, mas enquanto o indivíduo não se sente pronto, a pessoa pode sentar com o pastor Lisânias e conversar, falar sobre economia, futebol, isso e aquilo, mas enquanto ele não se sentir pronto, ele vai sentir pronto quanto? Com a linguagem corporal que o pastor vai mandar para ele. Sabe? Aí ele abre. Quando ele abre, ele quer contar logo tudo, às vezes chora, então é um processo muito difícil. Tratar dessa questão é uma questão que causa muita dor. Eu queria fazer só um comentário final, Weber, que já está encerrando. Se nós continuarmos lendo o texto, nós vamos ver a trajetória de Davi. E a trajetória de Davi é de um cara mulherengo, e que quando vai morrer precisa de uma jovem do lado dele para aquecer. Esses dois textos, né, o caso de Betseba e o caso da garota, deixa evidente para nós que Davi não tinha problema nenhum com a questão da homossexualidade, que Davi era um heterossexual que sofria, né? E a gente vai perceber isso principalmente no caso de Betseba, porque ele não foi capaz de controlar a sua cobiça. E ele destrói o reino por causa de momentos de prazer. Então, e lá, quando ele vai morrer, precisa colocar uma jovem, uma sátira, né? Colocar uma jovem para aquentar ele. Então, Davi não tinha problema nenhum com a homossexualidade. Bom, pastor Lisânias, uma última resposta do senhor. Por que Deus não cura de uma vez por meio do milagre? Ele não purificava o leproso instantaneamente? Ele não abriu o olho do cego instantaneamente? Ele não devolveu a vida aos mortos instantaneamente? Por que aquele que está sofrendo no pecado da homoafetividade não pode ser transformado de uma vez? Difícil a pergunta, mas eu imagino outra pergunta para responder sua pergunta. Por que Deus não cura o pecado? Deus não poderia curar o pecado de uma hora para outra? Mas eu creio que essas coisas, vou voltar à homossexualidade, é um processo que a pessoa vai descobrir em Jesus a esperança e uma mudança. Alguns mudam de uma hora para outra, outras passam por um processo de santificação. Mas eu creio que quando Deus, em linguagem humana, demora no processo, eu imagino que Deus está tratando não somente da pessoa, mas do sistema no qual ela vive. Deus está tratando da família. O orgulho da família de não admitir eu tenho um homossexual na minha família. Isso é orgulho. Né? O orgulho da igreja, não temos homossexuais nessa igreja. Aí, como o Neto falou, tem muita coisa escondida. Começa a vir, que vergonha. Não. Deus está tratando o pecado do homossexual, mas o pecado do orgulho, o pecado da mesquinhez, o pecado do preconceito. Então, não é a demora de Deus, é que Deus está lidando com o todo. É que essa é a razão que Deus não faz as mudanças repentinas. Porque numa família tem um homossexual, tem um altivo, tem um pai ausente, tem uma mãe dominante, muitas vezes, que Deus quer tratar de tudo isso. Então é um processo que Deus deixa a pessoa passar. Muito bem. Conversamos aqui sobre esse assunto. Agradeço muito a presença e a coragem, né, do pastor José Ramos Neto, da Igreja Batista Monte da Adoração, e do pastor Lisânias Moura, da Igreja Batista Morumbi. Quem quiser conversar com eles em busca de orientação, ajuda, eles aceitam fazer palestra, o livro do pastor Lisânias também, quem quiser, é só escrever para o contato que eles publicaram e está no site vejamsó.com.br, na aba Convidados, você localiza ali, use e abuse, tá bom? Vamos ver quem ganhou o livro. Foi o Douglas de Taubaté. Parabéns, Douglas. A gente se vê no próximo Vejam Só.